Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, gente. Hoje trazendo para vocês aqui um vídeo falando um pouquinho sobre Petrobras, tá? Muito interessante a gente fazer esse tipo de vídeo, porque eu tenho feito aqui no canal há bastante tempo, falando um pouquinho da empresa. Antes de ter, né, a nova política de dividendos, eu comecei a fazer, a gente começou a já entender isso. Depois, de fato, saiu a nova política e agora a gente está tendo um problema aqui, que é no caso aí a defasagem dos combustíveis, tá? Precisa ter o reajuste, demorou para ter esse reajuste. Teve um reajuste agora, na verdade, no último dia, antes de eu gravar aqui esse vídeo. As ações estão subindo hoje, como você pode ver, graças, na verdade, a esse movimento, mas vale lembrar, ainda existe uma diferença muito grande do preço praticado aqui com o preço de paridade internacional. E por que é importante isso, tá? Eu vou explicar nesse vídeo. Então fica até o final para você, de fato, entender. E mais do que isso, tá? Fica até o final para você entender mais ou menos como que você pode enxergar a Petrobras agora. Se às vezes vale a pena você colocar na sua carteira, se não vale. Eu vou te trazer aqui a posição de alguns analistas e te trago também a minha opinião ao longo aqui do vídeo. Fica só aqui um disclaimer rápido antes de começar o vídeo. Muito cuidado, tá, gente? Muito cuidado para você comprar uma empresa só para olhando para o yield passado, tá? Se você for ver o dividend yield de Petrobras no ano de 2022, é um dividendo gigantesco. Se você olhar só para isso e decidir comprar, você pode fazer uma decisão que é muito, muito errada, tá? Isso não só para Petrobras, mas para ser bem sincero, né, para todas as empresas. Então a análise vai muito além disso. Se você ainda tem dúvida nas análises, não sabe como analisar, você pode se inscrever aqui na lista de espera do meu curso, que vai abrir no mês de outubro. Então a lista já está aqui, você pode deixar seu nome, assim que abrir você recebe as informações. Está no comentário fixado e também na descrição, ok? Então basicamente hoje é 31,85, Petrobras, final 4, tá? Subindo 3,21. Acho que a primeira coisa interessante de falar é isso daqui, tá? A gente teve uma elevação para uma recomendação de compra pelo Bradesco BBI após subir os preços combustíveis, tá? Os analistas estimam que o retorno total pode ser mais de 40%. Bruno, o que é retorno total? É a valorização que as ações vão ter somado também ao que vai ser distribuído de dividendo. E aqui eles falam o seguinte, ó, grandes chances de que a maior parte desse aumento dos combustíveis se traduza em dividendos. Ou seja, se aumenta o combustível e, na verdade, esse caixa que vai ser gerado a mais acaba se traduzindo num pagamento de proventos. Isso aqui é o que os próprios analistas acham, ok? Veja, olha o que eles falam. Após aumentos surpreendentes e robustos nos preços de gasolina e diesel hoje, vemos o retorno total da Petrobras potencialmente ultrapassando 30% ou até 40% em 2024. Vemos isso como muito atraente, especialmente em um mercado muito difícil e volátil, tá? Os reajustes foram 16% para a gasolina e 26% para o diesel. Isso representa aproximadamente um fluxo de caixa livre para o acionista de mais 7% ao ano, tá? O que pode ser convertido em dividendos em grande parte, dependendo de onde os preços do petróleo ficarem. Obviamente que existe essa variável, a gente precisa acompanhar. O aumento aparentemente não causou grandes reações políticas negativas, o que mostra que provavelmente estava em consonância com os desejos fiscais. Isso é o que diz os analistas. Agora, eu quero te trazer uma outra visão também. A gente tem aqui um relatório que foi publicado na Genial, que é o lugar onde eu trabalho, e o analista fala o seguinte, veja aqui. Os preços estão completamente alinhados ao preço de paridade internacional? Por enquanto, a resposta segue sendo negativa. Ou seja, mesmo com esse reajuste subindo 16 para a gasolina, 26, 20 e poucos para o diesel, como mostrei para vocês ali atrás, a gente ainda tem um deságio em relação ao preço de paridade. Tá? O deságio de 12,5% para a gasolina e ainda 6% basicamente para o diesel. Ou seja, para voltar à paridade, ainda precisa ter um reajuste ainda maior. E isso pode causar um problema político. Por quê? Vamos lembrar. Por um lado, na verdade, o melhor dos mundos seria você cumprir a paridade internacional para não prejudicar a geração de caixa da Petrobras, não prejudicar as margens da empresa, tá? Esse aqui é o lado ideal. Mas como isso não está acontecendo, tem a questão de não reajustar os combustíveis. Não reajustando os combustíveis, você traz para o governo uma popularidade, a gasolina acaba afetando muito o bolso do trabalhador, acaba também o aumento da gasolina gerando uma boa inflação, então você não aumentando esse preço, você traz ali um cenário mais ótimo, vamos colocar assim. Só que é um cenário artificial, em algum momento você precisa fazer esse reajuste. Se esse reajuste demora a ser feito, quando ele precisa ser feito, ele é feito de uma forma mais forte, tá?
essa forma mais forte pode trazer de novo uma pressão inflacionária e pode trazer de novo uma pressão impopular para o governo, que não é o que eles querem. Mas, gente, vamos lembrar, não existe mágica, não tem como você fazer mágica. Se o preço do petróleo sobe, você precisa reajustar para cima a gasolina. Ninguém quer isso, ninguém torce por preços mais altos, mas a gente torce para que não se prejudique a empresa, não se prejudique os acionistas, que é o brasileiro, e que depois a gente não volte a ter a empresa gerando prejuízo atrás de prejuízo, prejudicando quem? O próprio brasileiro, porque depois é o governo que tem que ficar cobrindo aquele rombo e vem através, obviamente, do dinheiro pago no imposto, que é seu, que é meu, que é de todo mundo. Tá? Então a gente tem basicamente essas duas relações. Por um lado, alguns analistas falando que isso daqui não causou grandes reações, que isso daqui pode gerar um fluxo de caixa, mas talvez aqui por um lado esquecem que ainda existe esse deságio grande, ainda precisaria de certa forma do novo reajuste. Isso para a Petrobras pode ser bom, mas pode ser ruim para o governo. Então talvez exista uma pressão partindo do executivo de que não se tenha reajustes, mas é aquilo. Planta alguma coisa, você colhe outra ali. Se você está plantando isso, em algum momento você vai colher o lado negativo, que vai precisar ser um reajuste mais forte, senão você vai acabar tendo problemas na Petrobras. Veja, a situação é o seguinte, tá? Olha só. Olha o que o analista da Genial fala aqui, tá? Achamos o evento positivo para o case da empresa, tendo em vista a magnitude dos reajustes. Conforme colocamos em nossa última publicação, o ponto a ser observado no reajuste a ser anunciado deveria ser a sua magnitude. Afinal de contas, pequenos reajustes não resolvem, né, o problema do atendimento da oferta por parte das importadoras. Isso aqui também é interessante colocar. Veja, se você não faz o reajuste, você pode também causar um desabastecimento. Não faz mais sentido ficar importando petróleo, se aqui você tem muito mais barato, só que você acaba não conseguindo atender todo mundo, podendo ter ali a questão do desabastecimento em algumas localidades do país, tá? Então tem mais esse problema que a gente precisa ter. Veja, ainda assim, olha que ele fala, o reajuste anunciado não foi suficiente para fechar o gap por completo, tá? Ou seja, essa diferença com a paridade, o que nos faz crer que a empresa deverá abraçar a política de subsídio como uma constante em seus negócios daqui por diante. Ou seja, ou faz o reajuste ou subsidia usando o caixa da Petrobras. Até certo ponto pode dar certo. Pode passar do limite onde a empresa não consegue aguentar isso tudo. Por isso que, de acordo com ele aqui, ele tem uma recomendação inclusive de venda. Ele é bem pessimista com o case da Petrobras. Não gosta, não teria na carteira. Tá? E aí acho que mais do que isso, o que faz sentido a gente sempre colocar aqui. Se a empresa hoje está com uma política de subsídio maior, se ela já diminuiu a porcentagem do fluxo de caixa operacional, menos investimentos, menos M&A para distribuir dividendo, e se ela também tem um pouco dessa visão, gente, de passar a investir mais, é muito fácil a gente tentar estimar e a gente conseguir colocar isso em um modelinho de que os dividendos podem diminuir. E podem diminuir de propósito mesmo, tá? Sendo, na verdade, o grande desejo do governo. Eles já falaram que eles querem pagar menos dividendo, tá? E talvez eles façam de tudo para conseguir pagar menos. Então, assim, hoje, Bruno, você teria a Petrobras? Eu não teria, tá? Eu acho que tem outras empresas mais óbvias, onde você corre um risco menor, onde você tem uma previsibilidade da renda melhor, e é por isso que eu não tenho na minha carteira. Agora, é porque eu não tenho? É porque eu não gosto que você não deva ter? Não. Eu acho que você deve, basicamente, né, olhar esse vídeo aqui, olhar as informações, decidir o que é que você quer fazer, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueça daqui de deixar o gostei, tá? Isso ajuda demais a divulgar. E lembra, tá? A gente tem 2 vídeos por dia e estamos rumo a 100 mil inscritos. Forte abraço, valeu, falou.